Estamos de volta. Aproveitar que hoje é sexta-feira, né? E a gente já comentou aqui várias vezes que sexta-feira sempre é um dia bom da gente fazer vídeo. E também lá fora tá um sol maravilhoso, né? Aqui na nossa Ilha do Amor, que tá bem bacana, tá bem propício para ir para a praia. Mas a gente tem que trabalhar porque, infelizmente, ainda não teve a sorte de cair essas 15 dezenas num cartão nosso para a gente poder estar toda sexta-feira na praia. Pois bem, sendo assim, hoje nós vamos apresentar vamos fugir um pouco daquela parte de prognóstico e vamos tratar hoje de um assunto mais técnico. O que seria um padrão ruim? Quando você está fazendo o seu cartão, coisas que você deve evitar e principalmente, né? Porque quando você está desenvolvendo esse padrão, você quer se afastar do padrão ruim, o que é que você tem que fazer? Quais são as coisas que você tem que evitar e aquelas coisas que são super bem-vindas, tá certo? Então, seguindo sempre a nossa diretiva aqui do nosso canal, sobe a vinheta. Pois bem, primeiro eu vou ter que me socorrer aqui de um cartão, né, para a gente poder tratar do que seria o padrão ruim. Então nós temos que o padrão ruim, ele vai ser aquele padrão em que nós temos que evitar algumas dicas, mas que vão fazer uma grande diferença no seu jogo. A primeira dica que eu posso trazer em relação a esse cartão que está aqui do lado, ou no caso acima ou embaixo, vai depender depois da edição, mas esse cartão que está aqui na nossa tela é o seguinte. Primeiro, nós temos que evitar colocar... Analise aí que nós estamos nesse cartão, nós temos uma matriz, né, onde nós vamos ter 25 dezenas. Nós vamos ter que escolher 15 e deixar 10 de fora. Nessa escolha, é fundamental que você mentalize que esse cartão ele é um conjunto de linhas, né, que vão ser todos os números que estão na horizontal. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 é uma linha. 6, 7, 8, 9, 10 é outra linha. E nós vamos ter o conjunto de colunas, que são aquelas verticais, como por exemplo 1, 6, 11, 16 e 21. É uma coluna, seria a coluna 1. Então eu tenho 5 linhas e tenho 5 colunas nessa matriz. O que você tem que evitar? Primeiro, quando você estiver fazendo o seu jogo, você tem que evitar de fazer uma coluna que só tenha uma dezena. No caso aqui nós não temos nenhuma de exemplo, mas nós temos, por exemplo, 2 colunas com 2. Isso aí é permitido e é interessante fazer. Você não pode fazer, colocar uma coluna com apenas uma dezena, ou pior ainda, uma coluna sem dezena nenhuma, porque isso, pela lei da probabilidade, pelos jogos que a gente já está acompanhando, dificilmente dá ou nunca dá. Tá? O de nenhuma coluna é muito raro. Outra coisa que você tem que fazer, evitar, é de deixar uma linha, por exemplo, totalmente vazia. Nós temos aí na segunda linha, um exemplo, né, nesse cartão, você vai ver que ele está com uma linha completa. Né? Então eu tenho 6, 7, 8, 9 e 10 que não estão marcados. Eu só tenho 1 e 3 e aí eu pulo para 11. O que é que isso vai gerar? Isso vai gerar 2 problemas. Primeiro, vai violar o princípio de Pareto. Pareto, lembrando sempre, é aquele conjunto de números ou conjunto de caminhos que a gente tem que seguir e que eles, em 20% dos casos, ou seja, 20% das escolhas, você vai conseguir 80% dos resultados. Então, pelo princípio de Pareto, você vai observar que eu não posso deixar uma linha inteira em branco, porque vamos analisar que se eu estivesse colocando esse jogo nas posições, na posição 1 eu tenho a dezena 01. Na posição 2, eu tenho a dezena 3. Na posição 3, eu já vou ter o 11. Então, eu dei um salto muito grande. Eu pulei 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E já saí do 3 para o 11. Então, na posição 3, eu tenho 11. Então, se você pegar e fizer uma análise em cima do mapa de Pareto, você vai observar que isso não acontece. Então, é um salto muito grande. Então, quando eu deixo uma linha em branco, eu vou ter um salto muito grande. Aí a gente entende salto como as dezenas da última dezena escolhida, aqui no caso 3, até a próxima dezena escolhida, aqui no caso 11, eu tenho um salto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dezenas. Então, nesse salto muito grande, eu acabo pulando dezenas e com isso eu violo o princípio de Pareto. Então, esse é um jogo que ele provavelmente também não vai dar bom resultado. Outra coisa também que a gente tem que evitar é aglomeração. O que é aglomeração? Por exemplo, nesse cartão que está como exemplo, eu tenho 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, até 25. Então,
essa aglomeração de dezenas também ela não é bem-vinda. Não importa se está no final, se está no meio, se está no começo do cartão. Você não pode pegar e colocar um conjunto muito grande. Então, aí alguém podia perguntar, Leandro, o que eu posso usar, por exemplo, como parâmetro? No máximo, você vai dar um salto, ou seja, sem marcar, você bota ali 5 dezenas, é o máximo. Então, no nosso caso, eu ia 1, 3, aí eu pularia o 4, 5, 6, 7, 8. Obrigatoriamente eu teria que jogar um 9, ou 8 ou 9, evitar o salto muito grande. E na aglomeração, nas dezenas seguidas, a mesma coisa. Você vai botar, por exemplo, no caso aqui nosso, 15, 16, 17, 18, 19, aí você já dava uma pausa. Pula o 20, pula o 21, joga 22, dá outro pulo. Evitar essa continuidade muito grande de dezenas que dificilmente acontece. Pode acontecer? Pode. Até aconteceu. Recentemente nós tivemos um jogo assim, inclusive ele, por ser tão raro, ele até acumulou. Então a gente tem aí, no caso, 11 dezenas consecutivas, de 15 até a 25. A gente tem que evitar. Outra coisa que a gente tem que fazer é o nosso jogo ele tem que ser balanceado. Você tem que colocar, sempre põe isso em mente, você vai ter que colocar as dezenas, quando montar o seu cartão, você tem que balancear elas entre dezenas baixas, de pouca pontuação, 1, 2, 3, etc., com as dezenas de muita pontuação. Por quê? Porque também, estatisticamente, a 90 e poucos por cento dos jogos, eles vão ficar entre a soma de todas as suas dezenas, elas vão ficar entre 170 até 220. Se quiser estreitar um pouco, pode botar 180, 210, que você vai atingir próximo de 80% dos resultados. Então, nesse caso aí, ela está um cartão desbalanceado, de tal forma que a soma das dezenas passou de 220, ficou um valor muito alto. Então, quando isso acontece, automaticamente, o que é que eu tenho? Eu tenho um cartão que ele está desequilibrado, ele está com uma aglomeração muito grande na parte de baixo, e com isso eu vou ter uma soma de dezenas, se pegar 1, mais 3, mais 11, mais 13, 15, etc., até o final, fez uma soma que nós alcançamos um valor que ele vai estar muito alto, tá certo? Então, nesse caso aqui, como a gente está com o nosso cartão, né, ele está com um valor, se você botar aqui na ponta do lápis, ele está muito alto, né? Então, por quê? Porque ele ficou desbalanceado. Justamente pela questão de você estar trabalhando com as dezenas, muitas dezenas de baixo, ou seja, da metade do cartão para baixo, ele acabou ficando com a soma com 248. Então, esse somatório extremo a gente também tem que evitar. Porque se você pegar esses valores no cômputo geral de todos os sorteios, dificilmente você vai ter um valor que passe de 220. Então, esse cartão aqui ele é um cartão que você tem que evitar. Então, você tem que evitar, como eu falei, valores, dezenas muito baixas, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um jogo que tem, por exemplo, 10 dezenas abaixo de 15. Ele vai ficar com um valor muito baixo, então talvez ele fique abaixo de 170. Você também tem que evitar de fazer um jogo em que tenha muitas dezenas altas. Por exemplo, nesse caso aqui do nosso cartão, ele está começando de 15, ele tem 11 dezenas seguidas, ele ficou com 248. É totalmente fora, é muito difícil. Aqui é 0,02% de probabilidade de acontecer, é muito, muito pequena. Então não vale a pena, a gente tem que sempre trabalhar em cima do que cai mais. Evitar, como eu falei, né, esses saltos que a gente deu, principalmente no nosso cartão aqui, se você for observar, ele deu um salto pulando do 3 e foi para o 11, né? E como eu falei ainda há pouco, relacionado com Pareto, eu vou até botar Pareto aqui para a gente dar uma olhada. Então, você observe que o caminho que ele seguiu, por essa imagem que nós estamos apresentando aqui, né? Se você for seguir como o nosso cartão está sendo apresentado, né? Porque pelo nosso cartão, a gente observa aqui que ele está saindo de 3, né, e indo para 11. Então, pelas posições, na posição 1, perfeito. A gente já viu, e pelo Pareto aí nesse que está sendo apresentado, você observa que na posição 1, a dezena 1, ela caiu 2.107 vezes. Né? Então, é uma dezena muito forte. São duas dezenas que são muito fortes. É a dezena 1 e a 25. A 25, ela caiu 2.168 vezes na posição 15. Então, essas posições, posição 1, 2, 3, 4, é o seu jogo, a quantidade de dezenas que você vai trabalhar. Então, eu tenho de dezena 1 até 25. Posições de 1 até 15, que são 15 que você vai jogar. Claro que se você jogar com 16, 17, melhora bastante, que você pode ter um caminho mais dividido, principalmente no miolo de Pareto, né? Nessa posição de P5 até P10, P11,
você tem muitas possibilidades e muito próximas, então é muito difícil jogar. Se você fizer um jogo com 16, 17, melhora bastante. Então, no nosso cartão, ele tá bacana, ó. Posição 1, eu tenho a dezena 1. Quando eu vou para a posição 2, eu tenho a dezena 3. Na posição 2, dezena 3, eu já tenho 1058. É bem alto, é bem próximo da dezena 2, que tem 1231, então tá ok. O problema é na posição 3. Ele pulou de 3, né? Ele foi para 11, então a posição 3 é 11. Se você pegar pelo mapa de Pareto, em 3.532 concursos, eu tive 7 vezes em que a posição 3 foi 11. Então é muito raro. Se você pegar o percentual, é muito raro. Então, por conta desse salto muito grande, esse cartão aqui ele é um cartão que deve ser colocado de lado, não deve ser feito. Então, ele é um padrão ruim também por esse salto gigantesco. Assim como a aglomeração que vai de 15 até 25, em que eu tenho 11 dezenas seguidas, é um padrão ruim, da mesma forma o salto que saiu de 3 para 11 também é um padrão muito ruim. Então, você tem que evitar de qualquer forma, tá certo? Então, essas dicas são pequenos detalhes, mas que vão fazer uma grande diferença nos seus acertos, vão tornar o jogo mais assertivo. E uma última observação que a gente tem que fazer é lembrar sempre que todo cartão ele vai ter um conjunto de números pares e números ímpares, sempre. Então, eu tenho que trabalhar com essa lembrança. Eu tenho que ter, em números pares, eu tenho que ter 7 pares e 8 ímpares, ou 8 pares e 7 ímpares, ou 9 ímpares e 6 pares. Qualquer outro padrão fora desses 3 que eu dei, ele fica, a probabilidade é muito pequena. Então, esse cartão ainda tem outro defeito. Ele tem 5 pares e 10 ímpares. Então, é mais um problema que ele apresenta. Então, além dele ter a soma extrema em 248, além dele ter o salto que sai de 3 para 11, além dele ter violação de Pareto, como eu falei, a posição 3, ela está com a dezena 11, 531 concursos. Além disso, eu tenho também a aglomeração que sai do 15 até o 25, é outra coisa também que também destrói o nosso cartão. Ele ainda tem o problema das pares e ímpares. Então, tudo isso você tem que analisar na hora que estiver fazendo. Uma outra coisa, uma outra dica para finalizar, também para evitar um padrão ruim, é lembrar que você tem sempre que trabalhar com aquele pensamento. Eu pego o último concurso, boto numa folha de papel. Daquele concurso, das dezenas, as 15 dezenas que saíram, eu vou escolher mais ou menos 9 ou 10 dezenas. E das que não saíram, das 10 dezenas que não saíram, eu vou escolher 5 ou 6 dezenas. Então também mantenho esse padrão. Não adianta, muitas pessoas perguntam, não é uma boa ideia repetir 12 dezenas, 11, 12, 13 dezenas, ou repetir o cartão? Não, não é uma boa ideia. Porque estatisticamente, das 15 dezenas que saíram, ela vai sair mais ou menos 10 ou 9. Muito provavelmente 9 dezenas. Então, se você repetir o cartão tentando alcançar 11, 12, 13, não vai acontecer. Não é uma boa ideia, não façam isso, tá certo? Então, só para finalizar e para a gente chegar Pois bem, e só para finalizar, o que a gente pode falar de um padrão ruim? Né? A gente já falou. Primeiro, coluna com um número ou sem nenhum número, péssima ideia. Linha vazia, não pode ser feito, né? Colunas verticais, tem que ter no mínimo 2, se tiver uma ou nenhuma não é um bom jogo, tá com um padrão ruim. Linha vazia, péssima ideia. Aglomeração, ou seja, como está no nosso cartão, partindo de 15, aí tem o 15, 11 dezenas seguidas, péssima ideia. Ou então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 11, péssima ideia. Não façam isso, aglomerações não são bem-vindas. Saltos muito grandes, como nós fizemos, 1, 3, pulou para 11, teve um salto muito grande, viola Pareto também, péssima ideia. Somatório extremo, você pegar as dezenas e sair somando uma por uma, se for abaixo de 170, ou até melhor, abaixo de 180 e acima de 220 ou 210, né, 210 para cima, não é um bom jogo. E também evitar blocos quebrados, né? Fazer aqueles bloquinhos também não é uma boa ideia você trabalhar com isso. E também pares e ímpares, você tem que analisar e também analisar o último jogo que foi feito, né? E você vai pegar as 9 das 15 que saíram e 6 das 10 que não saíram. Monte esse jogo, você vai ter um jogo num padrão bom, tá certo? Pessoal, mais uma vez eu vou ficando por aqui, né? Vou deixando aqui o nosso cartão
que fique bem claro, isso aqui é um padrão ruim. Esse cartão não é para ser jogado. Ele é o contrário. Ele está como modelo do que você não deve fazer, tá? Ele tem salto muito grande, ele tem uma quantidade muito grande a soma ficou extremada, ele tem uma quantidade muito grande de dezenas seguidas, ele tem uma linha vazia, ele está desbalanceado entre pares e ímpares. Então esse cartão aqui que a gente está colocando, ele é um cartão para você olhar e dizer, nunca vou fazer um igual ou parecido, tá certo? Então é isso, galera. Sexta-feira hoje, fiquem com Deus. Mais uma vez, é claro, né? Eu vou pedir encarecidamente que vocês deixem um like, tá? Eu dei uma pausazinha aqui no trabalho para poder fazer esse vídeo rapidinho para a gente não passar em branco hoje. Mas fiquem com Deus. Eu espero que de alguma forma eu esteja ajudando. Ontem nós fizemos um prognóstico, deu coisa boa, acertamos algumas dezenas de 11. Claro, não fizemos muitas, mas acertamos algumas de 11. Então eu espero que vocês nos ajudem deixando um like, isso faz muito bem para o nosso canal. E claro, quem puder se inscrever é uma boa ideia, tá legal? Então, até a próxima, fiquem com Deus.